Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui para falar novamente de Attack on Titan Shingeki no Kyojin, que aliás acabou de completar 10 anos da existência dessa história. E será que desde o início as coisas que estão acontecendo no presente, bombásticas, que as pessoas estão perdendo cabeça de tanto pensar, isso tudo já estava planejado? Ou como muitos estão pensando, surgiu do nada, é conveniência? Então, perdi alguns dias relendo o mangá inteiro pra gente conversar aqui como várias dessas construções já estavam claramente planejadas. Sim. Aliás, esse vídeo tem muitos spoilers, então antes de sair, deixa o seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo para ajudar o engajamento, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos, e se você acompanha os capítulos do mangá todo mês, fica aqui. Em breve vamos ter mais um vídeo respondendo vocês, então me segue no Instagram para mandar perguntas por lá logo. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo sobre viagem temporal, loop temporal, paradoxo temporal, porque isso fica para um outro momento, mas eu só queria abrir este ponto aqui para dizer que sim, gente, desde o início a gente consegue prever esse tipo de coisa em Shingeki. Eu vou ser mais justa. Na verdade, há muito tempo, com dicas desde literalmente o primeiro capítulo, existem teorias sobre paradoxo temporal, loop temporal em Shingeki no Kyojin. O primeiro capítulo literalmente abre com um Eren tendo o sonho mais longo da sua vida. No mangá especificamente, lembrando ali de uma Mikasa com cabelo mais curto, diferente da Mikasa que ele conhecia ali com 9 anos, e ele claramente pra gente recebeu memórias do futuro. Aqui no canal, não é novidade, já fiz vídeo com teoria disso, eu já falava que pra mim o Eren ali estava recebendo memórias de si mesmo. Só que até aquele momento eu achava que era por causa unicamente da coordenada e das suas ali possibilidades, deste poder desse titã primordial. Parece que não era só por causa do primordial, mas beleza, o fundamento estava ali, a dica estava ali. Não só nesse momento. A história também abre com pra você 2000 anos depois. Isso também gera muita expectativa. Também foram criadas teorias em cima disso. A gente teve a tão falada cena do Eren Kruger, que eu também falei em teorias aqui do canal, que ele fala de Mikasa e Armin muito antes deles nascerem. E nessas teorias eu já falava que provavelmente eram interferências das memórias do próprio Eren. Pra mim, aqui tem vídeos no canal que explicam isso melhor, eu vou tentar lembrar de linkar aqui em cima. É claro que as teorias, algumas coisas já não penso assim, mas a base lógica é a mesma. Eu achava que o Eren teria chegado em um ponto no futuro que não aconteceria o que ele esperava, ou seja, algo mais caótico, algo terrível, que ele tentaria de alguma maneira evitar que acontecesse de novo e nunca conseguiria, fechando um ciclo de coisas terríveis. Mas isso ainda pode mudar, esse pensamento sobre o que eu acho que significa o ciclo temporal depende de mais fatores na história, mas era absolutamente previsível. Eu não fui uma vidente, eu não tenho um titã de ataque para ver o futuro, eu não converso com o Isayama, as dicas estavam no mangá. Quem lida com essa história há muito tempo e quem pegou cada detalhe e acompanhou teorias minimamente, já esperava que isso fosse acontecer. Não é exatamente viagem, não é de volta para o futuro, não há premissa até esse momento para multiverso, mas até agora as explicações que estão sendo dadas, que a gente pode falar melhor em um vídeo separado, estão coerentes, sim. Mas teve um outro ponto que chocou muito as pessoas: Eren Yeager. Eren, que é o protagonista da história, não deixou de ser aquele que nos levou pela sua visão ao longo de quase toda a história, antes do time skip, pelo menos, e agora novamente. Eren, que nos levava com o sentimento de querer exterminar titãs, os antagonistas, os monstros, os vilões, e de repente, Eren que descobriu que os vilões não eram exatamente aqueles. Eren que no presente, pós-time skip, surgiu mais frio, um pouco calculista, algumas pessoas acharam que ele amadureceu, virou um Eren super legal, muito mais ali maldoso, muito mais forte. E agora, Eren que parece ser sem sentimentos, quase um vilão. Peraí, não faz sentido, o Eren não é assim. Não faz sentido? Eu concordo que ele não virou um vilão. O Eren é o Eren. É um Eren que passou por diversas situações e viu explicitamente memórias do seu pai, vendo ele no futuro. Paradoxo. E isso tudo interferiu para que ele chegasse nesse ponto, mas a sua essência sempre foi a mesma. E ele fala isso no capítulo 120. E mesmo assim você pode não acreditar, não se recordar disso ter sido construído. E por isso eu reli o mangá inteiro para encontrar que sim, tava lá. Eren até os seus 9 anos não tinha muitas ambições não de sair das muralhas. Não, isso não nasceu com ele, na verdade, e nem veio com seu titã. Isso veio com um livro
Na verdade, isso veio com falas do Armin. Em determinado momento, quando ele estava ali no TED olhando para o céu, fazendo nada, naquela hora que o Eren estava pensando em qualquer coisa, o Armin o apresenta um livro cheio de verdades, teoricamente, sobre o mundo além das muralhas. Eren, olha tudo isso que você nunca viu. Eren, olha tudo isso que você não pode ver. Eren, olha quanta coisa que a gente pode descobrir. Pro Armin naquele momento, por mais que parecesse até certo ponto que eles tinham o mesmo objetivo, que ambas crianças estavam empolgadas pelas mesmas coisas, não era bem assim. O Armin queria conhecer, expandir, queria experimentar, queria vivenciar, queria ter realmente essa expansão de conhecimento muito mais do que qualquer coisa. Pro Eren, ali, existiu uma fala do Armin que pegou nele. Primeiro, o Armin tinha um sonho de sair, coisa que ele nunca sequer tinha pensado sobre. Depois, o Armin fala pro Eren que a pessoa que vivesse e visse tudo aquilo ali dos livros, com certeza seria a pessoa mais livre do mundo. Terceiro, a partir dessas duas informações, o que o Eren pensa pequenininho ali com 9 anos? Eu sou alguém preso numa gaiola. E ele dorme com raiva, com ódio, pensando que ele detesta o culpado por aquilo. Naquele ponto, é óbvio que ele queria entrar para a tropa de exploração, vestir as asas da liberdade, acabar com os titãs, mas ele não tinha tanto o ímpeto de matar titãs, uma raiva tão grande quanto aquela que surgiu a partir do momento que ele viu um titã engolindo a sua mãe. A partir do livro, ele renegava aqueles como Hannes que bebiam tranquilamente, não querendo sair, porque eram pessoas que não lutavam pela sua liberdade e, portanto, ele as desprezava. Ele queria entrar para a tropa de exploração, como realmente a gente viu na cena dos caminhos no 120, ele falou exatamente lá no começo do mangá, porque as pessoas precisam continuar lutando pela liberdade por causa daqueles, inclusive, que morreram tentando conseguir isso, porque a morte deles não pode ser em vão. Aliás, a cara do Grisha nesse ponto de ficar transtornado sem muito motivo, de olhar quase para um canto sem ninguém, dizendo pro Eren que vai finalmente mostrar o que está no porão, e depois hoje a gente vê que ele estava olhando na direção que teoricamente o Eren do futuro estava. Tudo isso, esses ângulos, essas expressões, essas falas já estavam exatamente lá atrás. Mas bem, pequenino Eren Yeager. Eren Yeager vê a sua mãe morrendo. Eren Yeager perde a sua casa, perde o seu lar. Tudo é roubado dele, mais ainda quando os titãs destroem as muralhas. E aí ele tem um ódio, uma raiva absurda direcionada aos titãs. E na história a gente compra isso tudo, porque a gente também tem raiva dos titãs. Não existe nenhuma explicação por trás deles, mas eles estão ali comendo e matando pessoas. Vamos odiar também. Parabéns, Eren. Mate todos eles, como você diz o tempo todo que você quer matar. Mas essa ideologia do Eren de lutar e de matar aqueles que privam a liberdade dele ou de alguém já existia, como eu disse, antes dos titãs. E a gente tem uma demonstração bem expressiva e dramática disso quando ele salva a Mikasa. E ele salvou a Mikasa, não vamos tirar o mérito dele, mas é realmente de se reconhecer que ele era uma criança atípica. E revendo esses capítulos, eu percebo que estava claro lá atrás já que o Eren não fez isso pela Mikasa, não. O Eren teve, acima de tudo, uma raiva muito grande daqueles caras. Porque tem um vínculo da sua fala de que ele despreza aqueles que ignoram a liberdade dos outros pro flashback dele esfaqueando as pessoas, esfaqueando os 3 ali sequestradores, com muito ódio, transtornado. Mexer com isso já quando ele era criança fazia ele sair de si. Naquele ponto, aqueles homens eram seus inimigos, depois viraram os titãs e depois algo mais. Aliás, uma coisa que o Eren sempre detestou também foi se sentir fraco. Em determinados momentos ele culpava a si mesmo, em outros momentos ele culpava os outros. Em mais de uma situação, apesar dele gostar sim da Mikasa, dele protegê-la, de ser uma amiga sua, talvez não tão assim próxima e antiga como Armin, mas era sua família, a Mikasa atuava muito tempo como uma mãe, super protetora, e ela era muito forte, ela tinha uma presença muito maior que a dele, desde sempre. E ele não gostava de ser tratado como o irmãozinho dela, ele fala isso, ele demonstra isso. Ele não gostava de ser mais fraco que ela. E isso encaixa com uma entrevista do Isayama, inclusive, que o Eren
trata e considera a Mikasa quase como uma mãe, porque a Mikasa assumiu bastante esse papel, ainda mais depois da morte da Carla, e a mãe tem esse lado de superproteção, de limitação, de ficar muito perto, de demonstrar suas fraquezas, que o Eren, ainda mais com um lado muito aflorado ali de adolescente, não gostava. Então, hoje, talvez isso também colabore ou dê mais forças para que ele afaste a Mikasa. Quando o Eren descobre ter um titã, a gente vê primeiro um momento em que ele tá usando o seu titã fora de si, ele não tem consciência, e mais de uma vez, quando ele ainda não controla exatamente esses poderes, ele tá entorpecido pela violência, pela raiva, como se inconscientemente isso fosse algo muito pulsante dentro dele. Ele volta falando de matar todos, inclusive tem uma cena que ele sorri ao quase sonhar sobre isso, né? Ele tá um pouquinho ali mais pra lá que pra cá, inconsciente, e ele tem um prazer em falar de matar. É claro que ele quer matar os inimigos, ele não é um genocida de qualquer um, não nesse ponto pelo menos, mas ele tem dentro dele uma raiva e um ódio que ele precisa direcionar para alguém. E aliás, isso é uma fala específica e explícita do Eren no mangá. Ele tem um ódio e ele precisa e quer direcionar esse ódio para alguém. Como o Titã, ele acaba sendo preso, porque ele pode ser uma arma ou ele pode ser uma destruição para o povo da muralha, e as pessoas justamente querem decidir se ele é humano ou um monstro. E ele mesmo fica confuso, porque ele não entende como ele conseguiu seus poderes de Titã, e dentro ali da cadeia, quando a tropa chega, o Erwin, o Levi chegam para falar que, olha, a gente vai tentar te recrutar, te salvar, ele mostra uma cara, assim, totalmente atormentada e com muita raiva e sede de sangue, dizendo que ele quer eliminar todos os titãs. E essa cena é algo que o Levi lembra sempre, e ele cita no momento em que eles estão fugindo da Titã Fêmea, quando o Eren pergunta se ele deve agir ou não, se transformar ou não, confiar no esquadrão do Levi ou ajudar o esquadrão, e o Levi fala, olha, a gente tem que seguir, mas a decisão é sua. Você que vai saber o que é certo ou errado. O que você tem que fazer é decidir e não se arrepender. Aliás, eu acho que o Eren pegou essa fala, guardou no coração e nunca mais tirou. Embora o próprio Levi e o Erwin se arrependessem sim, no fundo, do que eles faziam, tá? E a gente viu isso, inclusive, no final ali do Erwin, o quanto ele se culpava e se achava egoísta por fazer o que fazia. Mas, de qualquer maneira, nesse momento, quando o Levi fala isso pro Eren, ele inclusive cita que o Eren é incontrolável. Ele lembra da cena da cadeia, da posição ali corporal e da expressão facial e fala do Eren, ele fala que o Eren é alguém que não obedece, que ele faz o que quer. E por mais que o Eren, jovem ali, 15 anos, vá seguindo planos, ele também vai se frustrando porque planos não dão certo sempre. Uma outra dica ali subliminar que tem no mangá para o que o Eren se tornaria é quando o Pix está falando ali na missão do Titã do Eren colocar a pedra no buraco de Trosh, e essa missão levaria claramente muitas vidas humanas, mas o Pix, em nome, segundo ele, de salvar a humanidade, estava disposto a se tornar um carniceiro, ou seja, sacrificar várias vidas para um bem maior. E quando ele fala isso, a gente vê, não ele, a gente vê o Eren Titã, inclusive golpeando a Mikasa. O plano dá certo. Eles salvam ali uma porção de terra, é um plano extremamente eficaz, mas a simbologia estava presente desde o passado. Aliás, relendo o julgamento, eu percebi que há várias ponderações e questionamentos que são muito pertinentes para o mangá hoje. Toda essa questão se o Eren era um salvador, era a esperança da humanidade ou um monstro, um demônio que levaria todos para a destruição. Não é isso que estamos questionando justamente agora? E antes do julgamento, a Hanji fala que ela acha que não deveria fazer isso, mas que a única solução era agora confiar nele, no Eren. Não é disso que ela se arrepende hoje? E no fim, o Eren, não aguentando mais ser considerado como um monstro por tantas pessoas ali, ele grita que tudo que eles precisam fazer é fechar a boca e investir tudo nele, confiar 100% nele. Provavelmente não é isso que o Eren também tá pedindo e querendo agora? Aliás, o Eren oscila entre brigar com o Jean porque ele acha que vale a pena sacrificar pessoas para que a humanidade descubra mais coisas e, portanto, consiga ganhos no futuro, entre ver que as pessoas estão morrendo para protegê-lo, para resgatá-lo, para recapturá-lo, entre se sentir um impostor, alguém que não merecia aquele poder, e depois perceber que ele tinha um poder muito importante, que ele era alguém importante no mundo, ou que a sua missão era aquela e, portanto, ele aceitava o papel de ser a esperança da humanidade, ou, no mínimo, que ele podia e precisava confiar mais nele mesmo. Ainda mais quando ele foi percebendo, como eu disse, que várias missões em grupo foram falhando. Eren sempre
teve a fala de lutar. Quando a gente olha após time skip, ele se olhando no espelho e falando lute, 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 tem várias montagens que na verdade tá o capeta na frente dele e ele tá reproduzindo o que o demônio tá falando. E tem teoria, inclusive, que o Eren é o demônio da Terra, né? Mas a gente chega lá em outro vídeo. Mas isso não é daquele momento. Muitas pessoas acharam que era a memória do Grisha, de qualquer outro portador do Titã de Ataque, influenciando ele. Não, é o Eren. Eren que desde criança, desde adolescente, ele sempre falou lute, ele falou isso pra Mikasa. Ele falou pra si mesmo no dia da missão da Pedra em Trost, lute, lute, lute. Repetidas vezes ele coloca como é importante lutar. O mundo é cruel e nada vai mudar sem você lutar. Esse é o pensamento do Eren. Ainda sobre a Mikasa, quando ele consegue ali passar no treinamento com equipamento 3D na turma de cadetes, que tinha sido sabotado, inclusive, pelos Chades e tal, por isso é que ele não estava conseguindo. Quando ele consegue, ele olha em direção a Mikasa e ele pensa, agora eu não preciso da sua proteção, posso matar titãs sem você. E ele tem uma raiva e uma satisfação, porque ele tem sim uma angústia e um ódio dela ficar protegendo ele o tempo todo, porque aquilo demonstra muito a sua fraqueza. E nesse ponto, a Mikasa, quando o Armin fala, olha, ele tá olhando como se estivesse aqui em posição de enfrentamento, ela tem uma posição de negação terrível, porque ela fala que não, ele tá comemorando porque agora ele pode ficar perto de mim. Mikasa iludida 100%. Tanto na avaliação dos Chades na turma de cadetes, quanto pelo Levi, pelo Erwin, mais de uma pessoa nesse mangá fala que a maior força do Eren é a sua força de vontade. É o seu ímpeto de continuar, de fazer o que ele acha certo, de nunca desistir. E isso também demarca muito o Eren até hoje. Ele só avança. E ele cita isso no mangá também, inclusive no pós-time skip, em Marley na conversa com o Reiner. Ele só vai avançando, ainda mais no presente, quando ele já aceitou as suas falhas, já aceitou quem ele é e já sabe, teoricamente, o que ele tem que fazer. Ele só vai, o seu titã de ataque ou o titã de avanço, ele só vai e aceita todos esses seus ímpetos, seus instintos e suas vontades, porque ele acredita que o que ele quer e o que ele vai fazer, ainda mais pelo pedaço do futuro que ele viu, porque eu não acredito que ele viu a totalidade, para ele é o suficiente, é o correto, é algo que vai ser bom. Pra mim, o que o Eren aprende ao longo da sua jornada toda é controlar as suas emoções, porque ele sempre foi muito expressivo. Ele sempre chorou demais, verbalizou demais, gritou demais, se descontrolou. Isso realmente ele tá diferente no presente. Pra mim, porque ele amadureceu de certa forma, porque ele aprendeu que isso era necessário, ele precisava controlar essa sua demonstração excessiva dos seus sentimentos e emoções, mas ele não mudou por causa disso. Ele continua sentindo, ele só não deixa fluir tanto. Até em determinado ponto do mangá, quando ele tá sofrendo porque a sua mãe foi morta por titãs e como a humanidade é fraca, ele já ali se critica por só chorar. E chorar é só o que ele podia fazer. Pós-Caverna dos Raios também, quando ele sofre porque ele descobre a verdade da origem do seu titã, do seu pai, o que o seu pai fez, ele tem certos flashes incompletos naquele momento da caverna ainda, ele se culpa, ele chora, ele quer morrer, ele é fraco, a história até o repreende ali, mas a partir daquilo, ele tem uma atitude que ele escolhe, ele fala que vai confiar nele mesmo, ele consegue se transformar e defender todo mundo porque ele faz uma sustentação onde os seus amigos estão com a parte endurecida do seu titã, dá certo algo que ele decidiu sozinho e depois ele ainda se questiona, como eu disse, ele oscilava muito antes da missão para acabar com o titã do Rod, ele ainda se culpa momentaneamente porque será que ele merece esse poder? Será que ele precisa e deve ser a esperança da humanidade? E ele falho, incompleto, que traz tantas mortes, tantas pessoas morrendo por ele, mas ele se bate naquele momento, ele se bate naquela hora e ele praticamente se exorciza. Ele ainda vai oscilar um pouquinho mais pra frente, mas muito menos. Ele não quer mais ser a pessoa que se critica, que chora e nada faz. Ele precisa atuar, fazer e, acima de tudo, confiar nele mesmo. O que aconteceu com ele é que o seu inimigo mudou. Ele descobriu que além das muralhas existiam titãs, mas além dos titãs, na verdade, existiam os culpados por existirem titãs, os verdadeiros culpados. E como na verdade era muito mais que Marley, talvez fosse o mundo todo.
E o Eren não tinha um ódio e uma promessa de acabar com todos os inimigos, todos aqueles que estivessem ali acabando com a sua liberdade, isso continua ativo nele. O Eren, a partir do momento que ele descobre que ele tem contato com o diário do seu pai e aquilo libera gatilhos para ele ver mais memórias ainda do Grisha, com Coruja, tudo que a gente acompanhou, inclusive nessa última temporada do anime, a partir disso ele fica mais frio. Ele chama Titãs de compatriotas, talvez pela interferência das memórias do Grisha, ou talvez porque ele internalizou e compreendeu o quanto aquelas pessoas de fato eram compatriotas e vítimas. E o quanto a realidade do que ele pensava, que o Titã era o inimigo fundamental dele, na verdade era incompleta e de fato falsa. Que ele tinha outros inimigos. E o Eren não é político como o Armin vai se tornando, ele não pensa numa via mais pacífica. Quando a gente tem um pequeno flashback do que aconteceu naqueles 4 anos que eles ficaram na ilha após a descoberta sobre a verdade do mundo, a gente vê o trio discordando pela primeira vez. Porque Mikasa e Armin estão satisfeitos que alguns marlenianos ali conseguem ser amigos, ajudar, colaborar, e o Eren não. Por que ele não concorda com seus amigos? Bem, é normal que o Eren, que coloca a sua raiva muito forte, agressiva naqueles que tomem a sua liberdade, não aceite qualquer ponderação. Também naquele ponto o Eren já tinha entrado em contato ali com outras memórias do futuro, nesse caso do pai dele, como a gente descobriu. Então ali ao dar a mão para a Ristora, quando eles foram condecorados após a missão de Shiganshina, após descobrir a verdade do mundo, ele descobriu teoricamente o que no futuro ele precisaria fazer. Ele foi descobrindo ali fatos e detalhes que ele precisaria conduzir para chegar num ponto que teoricamente ele viu e achou bom, achou que valia a pena lutar, mas mesmo que ele não tivesse visto, porque ele não viu tudo, eu vou provar isso para vocês. Mesmo assim, Eren não mudaria a sua ideologia. Desde pequeno, ele não faz ponderações aos seus inimigos. Ele simplesmente vai agressivamente contra eles. E ele vai e começa a agir porque ele acredita que é aquilo que ele precisa fazer. A gente tem o Eren nesses 4 anos atirando e em seguida a gente tem um link com o tiro da Sasha. Por quê? Porque de fato ele está sendo gatilho para muitas coisas que estão acontecendo no presente. Algumas delas, possivelmente, ele viu que iriam acontecer. Por exemplo, lá em Marley, quando ele estava conversando com o Reiner e ouvindo todo o festival, as falas não o impressionam. Talvez porque ele não se importasse com o que era dito, ou talvez porque ele já soubesse exatamente o momento e a fala que definiria a hora dele agir, destruir tudo e atacar o Willy como ele atacou. Ele parecia até ter o script ali do festival para saber a hora de atuar. Talvez ele já tivesse visto parte ou a completude daquilo que estava acontecendo. Naquela conversa com o Reiner, inclusive, ele fala para o Reiner que o Eren viu que além da Ilha de Parades as pessoas eram boas também. Havia pessoas boas, normais, inocentes, mas que ele era como o Reiner. Que ele ia seguindo, como eu disse, e ele ia fazer o que ele tinha que fazer, que ele era vilão mesmo, como esse cara aí, o Willy Tybur, tá falando, ele é vilão. E ele vai exterminar, como ele sempre disse, cada um dos seus inimigos. Você quer saber qual é o plano final do Eren? Ele fala isso o tempo todo. É exterminar cada um dos seus inimigos, porque teoricamente, agora a gente sabe, ele viu que no futuro isso tudo valeria a pena. Ele chegaria no fim que para ele seria a vitória. O que é a vitória para esse Eren que tem essa mentalidade e essa construção? Esse é um mistério. Mais que isso, eu ainda acho que ele não viu o futuro completo, porque ele não é um vidente, ele não é onisciente, ele não é um deus como os Raiz achavam que o portador da coordenada era. Ele tem a visão no máximo dos portadores do Titã de Ataque, portanto no máximo dele mesmo no futuro. Será que o pedaço do que ele viu do futuro é algo bom de verdade para ele mesmo, ou pelo menos para todos que ele considera amigos? Ali em Marley tem algo que eu acho muito interessante também, agora pensando, que é quando ele descobre da morte da Sasha e ele ri. Ele tem uma reação que surpreendeu o Connie. Pra mim aquilo sempre foi um riso de desespero, mas agora eu me pego pensando, será que ele já tinha visto a morte da Sasha? Porque ele pergunta pro Connie, Connie, qual foi a última fala da Sasha? E quando o Connie responde, ele ri. É porque ele achou patético ela falar de comida? Ou será que é porque ele se tocou de que realmente as coisas estão acontecendo como eu previ que iam acontecer, como eu vi que aconteceriam? Ela morreu e ela falou aquilo que eu vi que ela teria falado. Não sei, hoje eu acho que talvez a sua reação fosse ele percebendo que é isso mesmo, eu tenho que continuar agindo exatamente dessa forma. Deixar tudo acontecer. Zeke ser levado para a ilha, mais pessoas morrerem na ilha, serem transformadas em titãs, porque isso faz parte do que eu vi, as coisas estão se completando, estão se provando, então eu vou chegar naquele final que eu quero chegar.
O Eren, que em determinado ponto, antes da missão de Shiganshina, antes de chegar no porão, acreditava que, apesar dele invejar a força da Mikasa e do Levi, na verdade, a maior força de todos era a união, era o grupo, agora ele vai seguindo sozinho. Talvez porque ele acredite que ele é livre, ele nasceu nesse mundo, ele merece fazer aquilo, ele precisa lutar e ele tem a verdade que mais ninguém tem. E talvez o que ele viu no futuro o faça crer que só ele pode fazer as determinadas ações que ele acredita serem necessárias. Talvez no futuro ele já tivesse visto que ele estaria longe dos seus amigos e por isso teria os afastado, ou simplesmente ele tenha aprendido que, ao longo de todas as missões, muitas vezes as interferências externas o atrapalharam. Talvez isso seja apenas um ciclo de um grande erro do Eren Yeager de querer agir sozinho para construir um futuro que ele acredita que é bom. Logo quando a Anne matou todo o esquadrão do Levi na primeira temporada, o Eren sofreu muito por não ter feito nada desde o início, não ter lutado e evitado que aquilo tivesse acontecido. E que, na verdade, ele confiou nos outros e não em si mesmo porque ele estava cansado de ser considerado um monstro, como o Levi disse que ele era, o monstro que não obedecia, e que ele achou que deveria então confiar nos seus colegas, porque assim seria o caminho mais fácil. E apesar dele se culpar por não ter feito nada, no fim ele fala, não, na verdade é sua culpa, daquela titã. Com isso ele aprende a sempre lutar, confiar nele mesmo e direcionar o seu ódio para quem ele realmente acha que merece. O inimigo. E tem uma fala do Armin super interessante de quando o Eren foi levado pelo blindado e pelo colossal lá na segunda temporada, que a Mikasa reclama que o Eren sempre vai pra longe dos dois, e o Armin responde que se eles parassem pra pensar, isso sempre acontecia. O Eren sempre os deixava para trás. E fosse essa a vontade do Eren ou não, aquele parecia ser o seu destino, ficar sozinho, sem os dois. O Armin fala isso na segunda temporada e a gente tá vendo isso se concretizar agora no mangá. Ele não tá virando vilão. Ele é o Eren que sempre foi ali incontrolável, como o Levi falou. O Eren que sempre quis lutar muito acima de tudo, porque o mundo é cruel mesmo e essa é a única saída e solução. O Eren que sempre teve um ódio quando ele descobriu que ele era ali preso, e cada vez mais que ele descobria que ele tinha uma liberdade ainda mais tolhida, ainda mais ali delimitada, ele foi ficando com ódio, com uma raiva descontrolada, primeiro dos titãs, depois de Marley e depois do mundo. E mesmo depois, quando um amigo dele o acusa de ser escravo, ele tem raiva porque ele já está embebido desse plano. Certamente, mesmo que ele acredite estar fazendo algo certo, é uma missão extremamente solitária. Ele deve sim, em alguns pontos, ter um certo sofrimento. Eu não acredito que o Eren é vilão, eu não acredito que o Eren é insensível totalmente. Ele controla muito mais os seus sentimentos, mas ele está ali energicamente e sem freios para conseguir fazer o que ele acredita ser necessário, que talvez só ele possa fazer. O que vai dar de resultado disso? Aí é um mistério, porque o que ele viu o satisfez, mas talvez o que o Grisha viu, né? Porque ele viu, teoricamente, o que o Grisha viu, ele vendo no futuro. Bem, o que o Grisha viu disso tudo não foi algo que o deixou feliz, né? Mas o Eren ficou. Então, quem tá certo? O que está certo? O que nós, leitores, vamos achar desse final? É outra questão. Mas, acima de tudo, eu queria dizer que este Erenzinho aí que a gente tá vendo nesse futuro, nesse presente, na verdade, não foi construído do nada. Ele sempre existiu, ele sempre esteve lá, bastava a gente querer enxergar. Se você gosta dele assim ou não, o importante pra mim é que você entenda quem ele é. Eu, particularmente, não concordo com as ações do Eren nesse presente, porém acho interessantíssima a sua construção, cada vez mais estou adorando a existência desse personagem como ele tá hoje. Quero mais desenvolvimento, quero mais camadas, e é isso que eu tô recebendo do Isayama. Portanto, obrigada pela existência do Eren, mas isso não me faz concordar com o que ele tá fazendo. Eu acredito que, apesar de todas as falhas, conversar com o grupo, ainda mais com pessoas que você confia teoricamente, poderia trazer resultados bem melhores. O Eren realmente iniciou um gatilho, talvez de uma grande destruição. Para um futuro bom? A gente precisa aguardar para ver. O que eu queria dizer que o Eren não prevê tudo do futuro é só alguns pontos aqui, pequenos exemplos, há vários na história, mas, por exemplo, em Marley, ele não previu ali como que a Titã Martelo de Guerra funcionava, ele precisou fazer algumas deduções, alguns testes. Foi realmente uma sequência de pensamentos até ele perceber onde estava a portadora e como destruí-la. Ele não tinha todas as respostas, ele não é, como eu disse, onisciente, o cara que sabe de tudo, ele não viu toda a linha do tempo, pelo visto. Também, quando a Pix está em Parades, ela consegue ali o enganar, quase fazer com que o Mandíbula engolisse, ele fica com raiva. É um dos poucos momentos que o Eren sai de si,
porque ele não tem ciência de tudo que vai acontecer, ele não viu o futuro completo. E isso, pra mim, mais do que tudo, bota em xeque o que é esse futuro que o Eren viu. E pra mim o Eren se controla bastante também, além de ter amadurecido um pouco nesse sentido da expressão dos sentimentos, mas porque ele também tem uma frieza ao saber que algumas daquelas coisas, alguns daqueles pontos já iriam acontecer. Portanto, ele já tá ali carimbado, naturalmente acostumado. Outros que ele não sabia já fazem com que ele demonstre cara de raiva, de surpresa, de ódio. Agora tá ficando muito mais fácil entender o Eren, a gente ainda vai ter muita análise dele daqui pra frente com certeza, mas esse capítulo ainda deixou muitas dúvidas e eu espero que você me siga no Instagram pra gente fazer outro vídeo falando de todas elas. Então já deixa o like nesse vídeo porque eu reli o mangá inteiro pra analisar esse garoto Eren. Fala o que você acha do que está acontecendo no mangá até agora, o que você acha do Eren, dessa questão temporal, de quem é Ymir Fritz, o que vai acontecer quando o Eren encostar nela, ele vai ser o diabo, o demônio da terra, enfim, vamos conversar disso tudo. Deixa mais ideias para os próximos vídeos, se quiser mais sugestões de vocês enviando teoria para eu comentar, deixa aqui embaixo que eu penso em fazer, mas me segue no Instagram e no Twitter para que você participe de todas essas futuras interações. Se inscreve no canal, dá trabalho esses vídeos, mas eu gosto muito e eu espero que vocês também. Tchau, tchau!